Estamos de volta com o Jornal da Pajuçara amanhã, agora são 7 horas e 38 minutos. No seu casamento, como vocês lidam com as finanças? A gente convidou a consultora financeira Josi Gomes para conversar sobre esse assunto tão polêmico. Josi, tem casal que divide tudo. E tem casal, né, que aí, né, faz das contas ali uma coisa só, né? O que é meu é nosso. Existe certo, existe errado nessa história? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Na realidade, o problema financeiro é um problema que afeta a todas as esferas, né? Seja os casais que tenham uma renda significativa ou aqueles que têm uma renda abaixo. Das duas formas há o problema. O que é importante, o que é necessário desenvolver entre o casal é a cultura do uso do planejamento financeiro. É realmente praticar esse planejamento. Estabelecer realmente qual é o perfil de cada um, o perfil de gastos de cada um. Definir também as despesas em comum, fica claro, né, o que é responsabilidade também de cada um. Fica mais fácil dividir suas responsabilidades. Josi, muito bom dia para você. Bom dia, como a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, a gente pesquisou e achou uma pesquisa que aconteceu lá na Suíça, na verdade, foi feita por um banco suíço, que mostra alguns pontos bem interessantes em relação às finanças aí dos casais, de investimento e rendimentos. Um dos pontos interessantes é que 34% das mulheres, 32% das mulheres, na verdade, 34% e 24% dos homens costumam mentir ou esconder aí algumas coisinhas, alguns detalhes quando o assunto é finança, é gasto, até compra extra, né? Isso é saudável? Isso deve acontecer realmente? Ou melhor, colocar tudo às claras para poder esse planejamento financeiro funcionar realmente? Até com relação ao salário, né? Tem gente que mente salário para o cônjuge, né? Sim. Olha, na verdade, a individualidade de cada um deve ser respeitada. Eu acho que isso também é bastante importante. Mas há despesas incomuns que não devem ser negligenciadas, né? Então, o que é necessidade? Quais são as prioridades nessa relação? Para que você depois defina realmente, claramente, para que você possa demonstrar os seus desejos, o desejo de cada um, tanto do marido quanto da esposa, do casal independente. Eu acho que cada um tem seus desejos também, até aqueles mais secretos, né? Quem nunca escondeu um sapato? Pois é, que mulher nunca escondeu um sapato? Escondeu a fatura do cartão de crédito. Agora me fala uma coisa, Josi, a gente está falando aí de gastos em comum, né? Que o casal tem, os gastos comuns de dentro de casa. Cada um tem seu gasto individual, mas tem as contas, né? As despesas que são ali da família, da residência. Agora, quando existe um plano maior, né? Aquele casal está querendo comprar um apartamento, mudar de carro, fazer uma viagem. Nesse caso, como é que deve ser a participação de cada um? Deve ser dividido aí por porcentagem, quanto você ganha, quanto eu ganho? Como é que é isso? Deve ser igualitário? Não, na verdade ele deve ser proporcional ao ganho, né? O casal nem sempre tem a mesma renda, tá? E entre essa clareza do que realmente é de cada um, é fácil estabelecer. Olha, a minha responsabilidade fica claro, fica fácil definir realmente qual a responsabilidade de cada um quando se conversa sobre esse assunto. Tem que quebrar o tabu sobre esse assunto, sobre planejamento financeiro, sobre finanças. Ainda há um tabu muito grande nos relacionamentos sobre isso. Planejamento a longo prazo é algo que deve ser falado, conversado, porque realmente, o próprio nome já diz, é a longo prazo. Então, não vai comprometer parte da renda de forma significativa. Então, isso deve ser discutido, deve ser amadurecido. O casal deve realmente desenvolver essa maturidade para as finanças. Essa maturidade inclui a sinceridade, né? Quando a gente fala em investimento, a gente sabe que os homens são muito mais propensos aí a fazer investimento do que as mulheres preferem poupar, e aí quando esse casal tem um dinheiro, por exemplo, um dinheiro sobrando, um dinheiro extra, a mulher quer poupar e o marido quer aí fazer os investimentos, quer fazer com que esse dinheiro se multiplique. Os homens se arriscam mais. Se arriscam mais, pois é. O que fazer num impasse desse? Assim? Você teria algum conselho? Na realidade, existe uma cultura, né, em que os homens assumem as despesas de casa, né, e a mulher as administra.
Então, os homens normalmente planejam mais as despesas a longo prazo, seja de investimento, de seguro. É cultural, porque o casal que realmente se deixa falar, né, se permite conversar sobre esse assunto, é fácil. Às vezes também tem mulheres que têm uma percepção muito maior sobre investimentos. Quando a gente muito relativo. Quando a gente estava fazendo aí a nossa apuração, né, para fazer essa nossa discussão, a gente descobriu uma família que vive uma situação inusitada, e ampliando para o âmbito familiar, não só a questão do casal. É uma família que junta todos os gastos, uma família que tem ali praticamente uma cultura socialista dentro de casa. Ela junta todos os ganhos, né, filhos, marido, esposa, pagam as despesas da casa, pagam as despesas individuais, o que sobra é dividido igualitariamente ali para todos os membros da família. O que você acha dessa situação? Já se percebe uma maturidade nessa relação, né? Mas o interessante é que estabeleça quais são os sonhos, quais são as metas, né, dessa relação. E nem sempre é a melhor forma. É preciso definir, depois de todas as despesas saneadas, depois de todas as necessidades atendidas, todas as contas pagas, né, nenhum risco de cortes, de descontrole financeiro, então você realmente vai pensar no investimento. E nessa hora quando tem que existir a cumplicidade, o que é importante para você, a casa própria, o carro novo, o carro zero. Então isso tem que estar claro. Viagem todo ano. Porque o conflito... Isso é uma coisa que inclusive tem que começar antes do casamento, antes dessa família aí se formar. Afinal de contas, se uma pessoa quiser trocar, o marido quer trocar de carro todo ano, já a mulher quer fazer uma viagem todo ano, vai ficar complicado. Essa parceria tem que começar muito antes, né, Ju? Desde o namoro, né? Desde o namoro é interessante que haja essa sinceridade, porque você define o perfil, né? Você conhece o perfil de cada um, né? Então, olha, eu realmente prefiro o carro, não, eu prefiro a casa própria. Então, é muito mais fácil chegar a um consenso quando se discute antes de comprometer a renda. Dizem que os opostos se atraem, mas não podem ser tão opostos assim com relação aos pensamentos financeiros. Isso, né, porque na relação é importante manter o romantismo também, né? Então, o romantismo vai até quando você realmente não discute esse assunto. E um dos maiores problemas realmente das relações está relacionada à falta de entendimento desse tema. E quando entra dinheiro na história, aí é que o problema é grande. Josi, a gente agradece imensamente a sua visita aqui no nosso estúdio. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo Dia das Mães. A gente se vê, né, na próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima, Josi. Até a próxima. Agora a gente fala com quem está